chamo Vanessa e vou apresentar o trabalho intitulado de Experimentação como Estratégia Complementar ao Ensino de Ciências, um olhar à prática docente, escrito por mim, Vanessa, Evane Daniela, Tauana Araújo e Ana Paula Freitas da Silva. Estamos vinculadas à Universidade Federal de Pernambuco, em específico o Centro Acadêmico do Agreste. Bom, a formação continuada ela é fundamental para atualizar e fortalecer as práticas docentes. A gente sabe que muitos professores eles saem da formação inicial com muitas lacunas conceituais e também metodológicas. E aí a formação continuada ela pretende, ela tem um intuito, na verdade, né, de superar essas dificuldades. Além disso, o comportamento dos estudantes eles têm mudado bastante nos últimos anos, né? E aí, isso porque eles estão cada vez mais imersos no mundo digital. E aí, nesse contexto, a experimentação ela aparece como uma metodologia que pode ser capaz de tornar a aprendizagem mais dinâmica, motivadora e mais significativa. Bom, apesar da importância das aulas práticas, né, muitos professores eles enfrentam dificuldades por não ter laboratório, né, nas escolas, por não ter vidrarias, reagentes, enfim. E aí, trabalhar com a experimentação de baixo custo acaba sendo uma alternativa acessível e adequada para a realidade desses professores, né, para a realidade desses alunos das escolas públicas. E aí, utilizar materiais mais simples do cotidiano permite que o professor ele traga a ciência para mais perto do aluno, mesmo que os recursos eles sejam poucos. E além disso, as práticas experimentais elas ajudam a conectar a teoria com a prática, o que torna o aprendizado mais significativo. O objetivo desse trabalho, assim como o da formação continuada realizada pela gente, é trabalhar e mostrar a experimentação como uma estratégia complementar ao ensino de ciências, de física também e de matemática, utilizando práticas simples de fácil acesso e contextualizadas. E bom, como se deu nessa formação continuada que está sendo apresentada aqui nesse trabalho? A formação ela foi realizada para um total de 85 professores da rede pública do Agreste Pernambucano. E aí, dentre esses professores, estavam professores das disciplinas de ciências, de química, de física e de matemática. A gente trabalhou experimentos de baixo custo, usando materiais da culinária, como pão, ovos, óleo, mel, amendoim e sal de cozinha, dentre outros. E a partir desses materiais, a gente abordou conteúdos como densidade, preparo de soluções, separação de misturas e fermentação a partir da prática da produção de pão. As práticas elas foram realizadas dentro do laboratório da Secretaria de Educação de Caruaru. Bom, agora quanto aos resultados, né, obtidos, observados com essa atividade, né, e com relação a discussões. Durante as atividades, a gente pôde observar que os professores, eles ficaram mais engajados e começaram a perceber como a experimentação ela pode ser significativa. E aí os professores acabam destacando alguns pontos positivos ao longo da formação. Um deles é que eles perceberam que a experimentação ela é realmente viável, mesmo sem laboratório, porque uma coisa bastante discutida durante a formação foi a possibilidade da realização de práticas experimentais em espaços que vão além do laboratório, como por exemplo sala de aulas. Outra coisa, né, é que foi discutido como as práticas elas podem ser interdisciplinar. E aí
aí isso acaba permitindo, né, trabalhar conteúdos de ciências, de química, de física e biologia ao mesmo tempo. Uma outra coisa é que os professores, né, presentes na formação, reforçaram a importância da contextualização na experimentação, porque quando a experimentação está ligada ao contexto do educando, né, ela passa a ter mais sentido para o educando. O ensino acaba tendo mais sentido. E os professores, eles também reconheceram que atividades simples com materiais acessíveis, elas podem tornar a aula mais dinâmica e aumentar o interesse, de certa forma, do aluno pela aula. Por fim, a gente pode concluir que a experimentação de baixo custo ela é uma alternativa prática e eficiente para professores que não dispõem de laboratório em suas escolas, na escola em que dão aula. Além disso, a experimentação ela possibilita aulas mais significativas, que tenham mais sentido para o estudante, e aproxima o conteúdo científico da realidade dos estudantes, o que acaba contribuindo para um processo de aprendizagem mais ativo. Além disso, a gente pode concluir que a experimentação ela favorece a interdisciplinaridade e amplia a possibilidade de trabalhar conceitos de forma integrada e contextualizada. Por fim, né, a gente reforça que a formação continuada, aliada a metodologias acessíveis, ela pode transformar a prática docente e tornar o ensino de ciências mais próximo, prático e estimulante para o aprendiz. Bom, gente, obrigada pela atenção e estarei à disposição